né? Porque essa aula fica gravada. Aí eu coloco ela no YouTube e lá no Sistema Faculdade também, tá? Tudo tá lá no Sistema Faculdade. Já acessou, Marcos? Já vi que tem Tá. as aulas Ah, passadas. quero até entrar no Sistema Faculdade aqui, gente, antes da gente fazer o nosso estudo dirigido. Só vou entrar aqui rapidinho para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Para vocês. Não, mas não é aqui não, meu Deus. Viagem. Ó, Sistema Faculdade. Eu vou fazer o share de tela, vou mostrar para vocês, gente, o meu, né? Que eu sei que é um pouquinho diferente do de vocês. Que o de vocês é de aluno. Mas eu só queria. Ah, tem muita gente aqui para entrar na sala. André, Fernanda, outra Fernanda? E Lucas. Acho que a Fernanda tinha saído. Então, aqui, ó. Aqui, ó, a gente entra aqui no Sistema Faculdade. Aí, ó, a gente vem aqui em disciplinas, né? Pelo menos o meu é assim. Aí de disciplinas, eu vou aqui escolher de vocês, Direito Processual Civil. Aí repara, gente, que aqui ó, tem 41 aulas. Desespera não. Ou desespera, né? Porque no final do semestre vai ter isso. Porque os arquivos do semestre passado foram transportados para esse semestre. Para não dar confusão para vocês, eu estou fazendo o seguinte: os arquivos desse semestre, a partir do momento que eu vou. Essas primeiras aulas eu não tinha pronta, porque a gente entrou no sistema remoto em março. Então, eu estou colocando essas aulas aqui, né, todas em ordem. Então, eu coloquei a da semana passada aqui no primeiro, e da segunda, a de hoje é a terceira. Aí, essa semana que vem vão ser a quarta e a quinta. Embaixo das aulas desse semestre, tem as unidades que a gente vai estudar, que é uma apostila. Depois, o quadro de cabimento de recursos, aqui, ó, é o 15º, que é algo que vocês vão precisar muito para a prova. E aí, depois vem um monte de aula, do 16 ao 41, que são as aulas do IVAs do semestre passado. Quando a gente chegar no momento de vocês terem essa aula, eu vou revisar as aulas, né? E vou colocar de novo, né? Para vocês, né? No sistema, aqui no sistema faculdade. Eu vou remodelá-las e elas vão continuar aqui. Aí elas vão passando para cima das unidades, tá? Então, o que é de vocês até agora são essas 3 aulas aqui, né? E claro que as unidades e o quadro de cabimento de recursos, que é um material do semestre todo, vocês já podem acessar, tá? Então, todas as aulas a gente vai colocando ali no sistema faculdade. E assim que eu vou dando a aula, eu entro lá e edito com vídeo, tá? Aí vocês têm o vídeo e a aula texto. Alguma dúvida, gente? Podemos passar para a correção do estudo dirigido? Alguma dúvida? Tami entrou, Larissa, Rafa, Walter, André, Thalita, Lucas. Vocês estão jóia, gente? Está todo mundo jóia? Quero saber o Sim, negócio. graças a Deus. Bem, todo mundo Bom, bem. o Marcos tomou conhecimento ontem, né, Marcos? Mas os outros que estão aí desde a semana passada, fizeram um estudo dirigido? Sim. Deu para lembrar a matéria, Tami? Deu sim, bastante. Ótimo. Quem mais fez?
Só a Tami. Que eu... Também fiz. Eu São fiz. Fernanda, Walter. O que vocês acharam? Muito bom. A gente vai sempre fazer estudos dirigidos, tá? Da nossa matéria também. E aí a gente para um pouquinho da aula para corrigi-los. Hoje a gente vai corrigir com mais calma. Bom, voltamos aqui. Primeira pergunta. Quais são os requisitos da petição inicial? Gente, contar um trem para vocês. O que é petição inicial? Petição inicial é o documento que inicia o processo. É o documento mais importante do processo. E ela não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode. Ela é um ato solene, ela tem requisitos previstos em lei. Estes requisitos estão presentes no artigo 339 do CP... 339 não, 319. E esse artigo tem que saber de cor e salteado, né? Aí eu vou buscá-lo para vocês, o 319, para colocá-lo, que aí eu já coloco esse texto lá editado com as respostas, né? Artigo 319, que diz assim: a petição inicial indicará. E são 7 requisitos. Gente, vou contar um trem para vocês. Professora, eu tenho que saber de cor? Tem. Dá vontade de dar um tapa em vocês quando vocês falam isso. Olha, a sorte é que a gente está remoto. Porque se tivesse presencial e vocês fizessem essa pergunta, vocês iam levar um tapa. Pode ter certeza. Eu ia dar um tapa em vocês. Que isso, professora? Por quê? Ah, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Nós estamos falando aqui de 7 requisitos. Quando vocês eram crianças lá em crianças pequenos lá em Barbacena, vocês são muito novos para lembrar dessa piada, mas era uma piada que tinha na escolinha do professor Raimundo. Tinha um aluno que falava toda hora que respondeu uma coisa. Quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Mas enfim, quando vocês eram pequenos lá em Barbacena, vocês aprenderam no catecismo, sem brincadeira, 10 mandamentos. Virou até novela. Aí não vai conseguir aqui agora lembrar de 7 requisitos. Tem que saber, gente. Tem que saber de cor e salteado. Mas tem que saber mesmo, tá? Não vou aliviar isso aqui para vocês, não. Tem que saber. Bom, vamos lá. Que requisitos são esses? Primeiro, aqui, ó. Eu vou deixar grande por enquanto, porque isso daqui é uma citação, né? Então a gente deixa pequeno. Mas eu vou deixar grande só para vocês acompanharem comigo. O juízo a que é dirigida. Pay attention. Olha só, tá vendo esse O aqui? Esse O muda tudo, galera. Porque o código anterior falava o juízo a que é dirigida. Juiz é pessoa física. E juízo é órgão judiciário. Então é o órgão judiciário que é dirigido. Não dá mais para fazer petição inicial escrevendo excelentíssimo senhor, doutor, sua majestade, o juiz. Eu não dirijo mais para ele. É ao juízo, é a vara, ao órgão judiciário, tá? E aí é uma questão de competência, tá? Temos que lembrar da competência absoluta e da competência relativa. Eu tenho que saber primeiro, competência absoluta em razão da hierarquia. Eu estou ajuizando a ação na primeira ou na segunda instância. O normal é que seja na primeira. Eu tenho alguns casos que vocês estudaram ou estão estudando com o Boto Rosa. Vocês sabem quem que é o Boto Rosa? Quem chuta aí quem que é o Boto Rosa? Sério, gente? Ninguém? Boto Rosa é o Vinícius, professor de constitucional. Então, vocês estão estudando lá com o Boto Rosa, com o Vinícius, né? Vocês não perceberam que o Vinícius é rosa, não, gente? O Vinícius não é branco, o Vinícius é rosa, né? Vocês estão estudando lá, por exemplo, que algumas pessoas têm foro privilegiado. Então, se eu for juizar uma ação contra o prefeito, é na segunda instância. Contra o governador, é no STJ. Contra o presidente, é no STF. Então, nesses casos, eu vou endereçar ao STF, ao STJ.
à segunda instância. Mas o normal é que a gente ajuize a ação na primeira instância. Né? Então, a gente ajuiza, a gente dirige, endereça a primeira instância. Competência absoluta em razão da hierarquia, ao juízo. Depois, competência absoluta em razão da matéria, qual que é o ramo do direito? Ao juízo da vara civil, da vara de família, da vara de sucessões, né? Que aqui é só direito civil. Então, é preciso a gente saber primeiro qual que é a divisão do judiciário naquela comarca, né? E qual que é o ramo do direito que se funda a minha ação. E repara que eu coloco assim, ao juízo da espaço, vara civil, porque eu não sei qual que é o número da vara, ainda vai ser distribuído. E depois a competência relativa em razão do território, né? Da comarca de Belo Horizonte. Essa competência relativa em razão do território está lá nos artigos 46 a 53 do CPC, né? Que fala, por exemplo, que direito pessoal ou direito real sobre bens móveis era o domicílio do réu. Inventário era o último domicílio da pessoa que morreu. Ausência, último domicílio do ausente. Ação contra incapaz, domicílio do representante, né? Divórcio, domicílio do cônjuge que for guardião do filho capaz. Se não tiver filho, o filho incapaz, do último domicílio do casal. E por aí vai. Tá? Então, a primeira coisa é o dirigir ao órgão competente. Não é simplesmente dirigir ao judiciário e ele que distribui lá dentro dele. Isso cabe à parte dizer qual que é o órgão competente, tá? Professor, errei na minha petição inicial. O que vai acontecer na prática? Os autos serão remetidos ao juízo competente. Mas, gente, na prática, isso atrasa o processo em 1, 2 anos. Porque a outra parte vai alegar incompetência, o juiz vai analisar, vendo que é incompetente, ele vai mandar remeter os autos. E tudo no judiciário é lento. Então, preste atenção nisso. E se eu errar no AB? Você perder ponto pra caramba. É possível que você seja reprovado. Tá? O segundo inciso, esse daqui, ó. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e réu. Isso chama endereçamento. Qualificação, perdão. Isso chama qualificação, dizer quem é o autor e dizer quem é o réu. Afinal, gente, eu estou dizendo ali de quem tem um direito, eu estou discutindo quem tem um direito, então tem que saber quem são as pessoas. Tá? Nome e prenome, a gente pode substituir isso por nome completo. Tá? Professora, não dá para ser só o primeiro nome, não dá para ser apelido? Cara, isso aqui não é penal. No penal, apelido super dá, porque esse povo mais tem apelido que nome de verdade. Aqui não. Aqui tem que ser um nome completo. E se eu não tiver o nome completo, não vai ajuizar a ação. É simples assim. Não vai ajuizar a ação. Fala para o seu cliente. Eu não sei o nome completo do meu vizinho. Descobre, ou se não tem ação. Pode falar de jeito para o seu cliente, tá? Porque o cliente acha que a gente não é advogado, acha que a gente é Sherlock Holmes. Que a gente vai investigar os dados do réu para ele. Eu não sou Sherlock Holmes, o juiz não é Sherlock Holmes, ele tem que trazer os dados para a gente. Estado civil, solteiro, casado, separado judicialmente, divorciado ou viúvo. E se existe ou não união estável, né? O código de união estável em si não é um estado civil, mas o novo código, atento às mudanças da sociedade, permite a existência ou não de união estável. A profissão, o número de inscrição na cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional de pessoas jurídicas, é o CPF ou CNPJ. Reparem que eu não preciso de identidade, eu preciso só do CPF, tá? Endereço eletrônico, famoso e-mail. Se quem está ajuizando a ação é uma vovozinha que não tem e-mail, a gente pode pôr endereço eletrônico inexistente, tá? Porque endereço eletrônico você é obrigado a ter as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas não precisam. O domicílio é a residência do autor e do réu. Do autor e do réu. Eu não sei o endereço do réu, doutora. Cara, isso eu posso pedir ofício dentro do processo para TIM, Vivo, Oi, Claro, Banco Central, TRE, Detran, para que me digam qual que é o último endereço que eles têm daquela pessoa. Atrasa o processo em 3 anos. Estou só avisando, tá? Avisa para... Você não vai descobrir, não. Teve um cliente, gente, que falava assim comigo. Eu gosto muito, gente, de pegar o endereço profissional da pessoa.
que você manda citá-la no trabalho, não tem aquele trem do oficial e a pessoa está trabalhando. Então, é batata. Melhor lugar para citar a pessoa é no trabalho dela. Ai, mas ela não pode dizer que ela foi constrangida e ajuizar uma ação? Não, o código permite isso, tá? Então, pode citar no trabalho dela. Ai, mas se ela ficar constrangida, o problema é dela, vai fazer terapia. E se ela perder o emprego por causa disso, o problema é dela, vai procurar outro, tá? A legislação, isso não dá dano moral. A legislação permite isso. E aí o cliente falava assim comigo. Ah, ela trabalha no Shopping Cidade. Eu falei, meu filho, sabe o tamanho do Shopping Cidade? Você tem que falar onde? No quiosque de empada. No quiosque de empada. Eu quero saber qual que é o número da loja, qual que é o andar e o número da loja. Ah, se o oficial de justiça chegar lá, ele acha. Ele pergunta lá, ele acha. Quê? Falei, meu filho, você vai dar o endereço completo, esse oficial de justiça tá nem aí pra você. Não vai achar, e seu processo vai demorar 3 anos. Só para achar o erro. Tá? Bom, fatos e fundamentos jurídicos. Fatos é a narração do que aconteceu. E os fundamentos jurídicos é a demonstração de como o direito se adequa àquele caso concreto. Então, gente, eu narro o fato, eu conto o que aconteceu. Depois eu venho nos fundamentos jurídicos dizendo qual que é o direito que se aplica naquele caso concreto. Cuidado, vocês têm mania de na petição inicial tacar um monte de artigo, um monte de jurisprudência, um monte de doutrina. É zero na OAB. A OAB fala, a simples citação ou cópia da legislação não será pontuada. Ah, mas a OAB não posso consultar nada, como é que eu vou pôr doutrina e jurisprudência? Não precisa pôr, não. Mas colocar só a lei também não é pontuado. Como é que eu faço, professora? Não é colocar só a lei. É fazer a fundamentação, é colocar a lei e dizer, fazer um parágrafo embaixo, dizendo como que aquela lei se aplica no caso concreto. É fazer o silogismo, que eu ensinei para vocês quando vocês estavam no segundo período. Pedido, com suas especificações, presta atenção aqui, na parte de suas especificações, não é isso posto requer o que for de direito. Não, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero. E se eu não disser, o juiz não pode julgar procedente, tá? É o pedido nos mínimos detalhes. Valor da causa. Toda causa tem que atribuir o valor, ainda que ela não tenha expressão econômica. Isso está lá no artigo 292, a tabelinha de como que a gente atribui valor à causa. As provas que se pretende produzir. E aí você não fica preso aquilo não, tá, gente? É só uma mera indicação. Então, você pode supor que você pretende produzir todas as provas em direito admitidas. E, por fim, uma novidade no código, né? A opção do autor pela realização da audiência de conciliação ou mediação. Ao tópico, sim, o autor opta pela audiência de conciliação ou mediação, ou o autor não opta pela audiência de conciliação e mediação, tá? Gente, seguinte aqui, nessa audiência. Na OAB, sempre peçam, tá? Porque pega bem. E na vida real, eu aconselho a pedir também, tá? Por que eu aconselho a pedir também? Porque a gente consegue bons resultados. Então, eu, se fosse vocês, eu pediria também, tá? Além desses requisitos, gente, tem um que está lá no 320, que é o seguinte: juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação. Cuidado com isso. Documentos indispensáveis à propositura da ação não são documentos indispensáveis para eu ganhar a ação. Não é isso, gente. Isso é problema meu. Mas são documentos indispensáveis para aquela ação. Por exemplo, o divórcio. O juiz pode julgar um divórcio se ele não tiver certeza do casamento? Não, tem que ter certeza. Como é que ele tem certeza? Com testemunha? Não. Com certidão de casamento. Perdi. Posso levar as fotos do casamento? Óbvio que não. Pega uma segunda via. Certidão, inventário, certidão de óbito. São os documentos indispensáveis, sem o qual o juiz nem analisa aquela ação. Tá? Estes são os requisitos da petição inicial. Faltou o juiz a mandar emendar a petição inicial em 15 dias para que ela fique completa. Ele não sai indeferindo aquela petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito de uma vez. Ele vai simplesmente indeferir. Na verdade, esses casos, vai primeiro mandar emendar. Esses casos em que ele vai sair direto indeferindo, eles estão aqui no artigo 330 do CPC, que é uma parte da resposta da próxima questão, então já vou colocar aqui para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente?
Acho que eu tenho alguma coisa aqui no chat. Estou tentando achar o chat, juro. Ô, Michele, Oi. com relação à citação aí, você falou da possibilidade de citar no trabalho do réu. Sim. E ainda que, posteriormente, no final da fritada dos ovos, o autor perca essa ação, ele poderia ser responsabilizado pelo esse constrangimento De indevido. jeito nenhum. Mas, Marcos, ajuizar essa ação e perder, pode ter certeza. É de jeito nenhum. Permite-se a citação do réu no seu local de trabalho. Na verdade, o código fala onde ele foi encontrado. Pode até ser na casa da sogra, pode ser na igreja. Só não pode ser durante o culto religioso, mas dentro da igreja pode ser. Independente do pedido ser julgado procedente ou não. Tá? Então, ele nunca vai ter direito à indenização por danos morais. Por esse constrangimento. Isso nem é constrangimento, isso é um mero aborrecimento. O código não considera. Tá? Assim, Tá? é ajuizar e perder. Tá? E também não tem uma hierarquia com relação a essa localização também não, né? Não. Qualquer local. Qualquer local, você pode já começar. Eu já mando direto no trabalho. É a melhor forma. Tá? Sim. Bom, a Rafa está falando que a petição inicial inepta não é a petição inicial que falta os requisitos 319. É a petição que tem algum defeito no pedido ou na causa de pedir ou falta alguma das condições da ação. Não. Quase, Rafa. Petição inepta é a que tem algum defeito no pedido ou na causa de pedir. A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora, condições da ação, não. Ela é indeferida quando ela é inepta ou quando falta uma das condições da ação, tá? Quer ver? Tá aqui no 330. Eu acho que eu já consegui transportar aqui para minha tela. Aqui, ó, o 330. Né? Ele não é a resposta da segunda questão, não, tá, gente? Eu só estou trazendo ele para cá para eu falar um pouquinho disso, depois eu vou deixar só a resposta. Que fala quando que a petição inicial vai ser indeferida. Quando ela não foi indeferida, gente, se ela preenche todos os requisitos, ela tá ok. Ela é deferida e o juiz manda a citação. Quando ela não preenche, ele vai mandar emendar. Ele só indefere quando, 1, ela for inepta, 2, a parte for manifestadamente ilegítima ou carecer de interesse processual, isso aqui são condições da ação, ou não forem atendidas as prescrições do 106 e do 321. Ou seja, mandou emendar e não emendou, é inepta ou falta uma das condições da ação. E aí a pergunta é, quando que ela é inepta? Que é o parágrafo 1º. Tá? Considera-se inepta a petição inicial quando faltar pedido à causa de pedir. Gente, causa de pedir é fatos e fundamentos jurídicos. Ou seja, faltou o inciso 3º aqui e o inciso 4º, os fatos e fundamentos jurídicos pedidos e o pedido com suas especificações, a petição inicial é inepta. Tá? Ou seja, se faltar o inciso 1, 2, 5, 6 e 7, manda emendar. Faltou o 3º ou o 4º, ela é inepta. Grava assim, tá? O pedido for indeterminado, ressalvado as hipóteses legais em que se permite pedido genérico, né? Ou seja, o pedido tem que ser nas mínimas especificações, ele tem que ser determinado. Se ele for indeterminado, a petição inicial é inepta. A não ser nos casos em que se permite, que é quando eu tenho uma universalidade de bens e direitos e não consigo falar qual que é o meu bem e direito naquele momento, ou seja, inventário do Silvio Santos, vou me habilitar como filha, né, ilegítima dele. Eu não consigo falar qual que é a minha cota à parte, porque eu não sei qual que é o mundo, né, daquele homem lá de bens, né, esse caso pode ser genérico. Quando eu não conseguir determinar a extensão do dano no momento. Então, a Larissa me atropelou, eu ainda estou em tratamento, não sei qual que é a extensão do dano, tá? E o 3º é quando eu depender de um documento que está com o réu. Aí também, para eu determinar. Aí também, nesse caso, também vai poder ser genérico, tá? Da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, eu estou falando de novo de fatos, e quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Ou seja, problema nos pedidos, ou problema na causa de pedir, leva à inépcia da petição inicial, que leva ao indeferimento. Cuidado, mas muito cuidado com isso. Por quê? Porque o povo tem mania de erroneamente falar assim: ah,
Quando a petição inicial é inepta quando falta uma das condições da ação. Eu truco, gente, eu truco isso, pode trocar, à vontade, tá? Quando falta alguns requisitos do artigo 319, não. Quando faltar alguns requisitos do artigo 319, ela simplesmente vai ser mandada que ela seja emendada. Quando faltar o inciso 1, 2, 5, 6 e 7. Faltou o segundo e terceiro pedido, caso de pedir, aí sim ela será inepta, tá? Bom, continuando aqui, né? Quando não se fará a citação, eu acho que é artigo 245, deixa eu conferir aqui. Nossa! Não, não é não. Ô, Michele, Oi. bom dia. Só tem como repetir aí quanto que ela vai ser inepta e quanto que vai mandar emendar? Ela é inepta quando faltar pedido ou quando eu tiver algum problema no pedido na causa de pedir. Ou seja, ela vai mandar emendar nos incisos 1, 2, 5, 6 e 7. Tá? E ela é inepta, terceiro e quarto. Faltou o terceiro e quarto, ela é inepta. Faltou 1, 2, 5, 6 e 7, ela não é inepta. Ah, é o 244, gente. Quando não se fará a citação, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Achei alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Era a Rafa, ok. Gente, vamos lá. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Tá? É o artigo 244 do CPC. De quem estiver participando de ato de culto religioso. Presta atenção aqui. O que é participar de um culto religioso? É assistir uma missa, uma reunião espírita, um culto evangélico, o que mais vocês quiserem. No presencial eu até falava assim, gente, chegou aqui alguém aqui para citar o sexto, não vai citar. Porque nós vamos falar que isso aqui é um culto religioso, eu sou uma Deus e vocês estão me cultuando. Tá? Agora, entrei na igreja, não está acontecendo nada na igreja no meio da tarde para fugir do oficial de justiça. Óbvio que ele pode entrar na igreja e me citar. Tem que ter um culto, tá? E culto religioso não é missa só, não. É missa, é culto evangélico, é reunião espírita, qualquer outro tipo de culto religioso, tá? De cônjuge, de companheiro, qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. É o período de luto, tá? De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Essa regra já existia no Código de 73, e eu entendia ela bem no Código de 73, porque imagina, em 1973 as mocinhas casavam virgens. Se casava virgem, né? O casal depois do casamento tinha que ir se conhecer biblicamente. Passava 3 dias mesmo se conhecendo biblicamente, ainda era pouco. Hoje em dia, quando você casa, já está cansado de conhecer aquilo lá biblicamente. Não sei para que esses 3 dias aí, mas tá bom. E doente em estado, enquanto grave o seu estado. Tá? Nesses casos, a gente não faz a citação. Lembrando, a gente falou um pouquinho de citação na aula passada, na revisão que a gente fez. Citação, gente, é o ato pelo qual a gente avisa ao réu, né, que contra ele existe um processo e o permite comparecer ao processo, né? Comparecer e participar, permite exercer o contraditório, né? Ela tem que ser personalíssima, outra pessoa não pode receber citação por você, ainda que seja sua alma gêmea, seu irmão gêmeo, não pode, tá? Tem que ser você mesmo, tem que ser o próprio réu, e ela pode ser feita
pelo correio, por AR, por oficial de justiça, com hora certa, por edital ou por meio eletrônico, tá? Bom, dá tempo ainda, nessa aula ainda, fazer a quarta. Quais são os tipos de defesa que se pode fazer na contestação? Tá? Contestação, gente. Primeiro, defesa processual, que são as conhecidas preliminares. E aí a gente tem que atentar ao artigo 337 do CPC. Além disso, eu faço também defesa de mérito ou defesa material, tá? E aí ela se divide em duas: defesa direta e defesa indireta, tá? Essa defesa processual, eu vou até mudar o chat de tela aqui agora para o CPC. Não, defesa processual não é defesa de mérito. Eu faço a defesa processual, ela Rafa, ela não é de mérito, porque a defesa processual, ela analisa o processo e analisa se existe algum vício ou não naquele processo. Quer ver? Vamos lá no código. No artigo 337, lá está me dizendo quais são os preliminares, qual que é a minha defesa processual, tá? Então, olha só. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Por isso que a gente chama de preliminar, porque é o que acontece antes, né? Inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção no valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Presta atenção aqui. Quando eu alego alguma dessas coisas, eu estou alegando que existe um erro no processo, no procedimento, que a lei processual, o Código de Processo Civil, não foi devidamente observado, tá? É isso que eu estou alegando. É isso que eu estou alegando. E aí, já que eu estou alegando isso, eu estou alegando que não é uma defesa de mérito. Eu não estou falando ali que o direito existe ou não, estou falando que o processo está errado. Então, eu estou falando, por exemplo, ausência de legitimidade, a parte não é legítima, falta uma das condições da ação. O processo vai ter que ser extinto sem resolução do mérito. Indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz concedeu gratuidade de justiça para a parte contrária, mas eu estou provando que não, que ela é rica. Então, ele tem que mudar aquilo, tá? Litispendência. Estou alegando que existe outra ação idêntica já tramitando. Então, tem que extinguir sem resolução do mérito. Eu faço ali uma defesa processual. Peguei a petição inicial, gente. Pegou uma petição inicial para contestar? Pega o 337 e faz um checklist. Tá? Existe nulidade na citação? Existe competência absoluta? Vai fazer um checklist. Se existir alguma coisa, você alega antes de adentrar o mérito. Se não existir, não precisa fazer preliminar, não precisa fazer defesa processual. Passa direto para defesa de mérito. Eu posso ter, numa contestação, defesa de mérito processual, preliminar e defesa de mérito, ou posso ter só defesa de mérito. O que eu não posso ter é só a defesa processual. Por quê? Eu sempre tenho que ter a defesa de mérito. Sempre. Tá? Princípio da eventualidade. Tudo que eu tiver que alegar em minha defesa, eu tenho que alegar na contestação. Então, às vezes, gente, eu tenho uma preliminar, Flórida, que eu falo assim, essa vai fazer o processo ser extinto. Tá? Mas eu não tenho certeza, porque não sou eu que profiro a sentença. Então, para garantir, eu tenho que fazer a defesa de mérito. Porque se a minha preliminar não levar à extinção do processo como eu achava, eu não vou ter outra oportunidade, tá? Para fazer a defesa de mérito. Não adianta alegar, ai, juiz, por favor, eu achei que você ia acatar minha preliminar. Não vai, gente. Não vai te dar outra chance por causa disso, não. É princípio da eventualidade, tá? Então, tá aqui. Aí na defesa de mérito, naquela que eu vou alegar se o direito existe ou não, ela ainda pode ser direta ou indireta. A direta é a simples negativa. Fala assim, olha, não existe esse direito, tá? E aí o ônus da prova é do autor. Na defesa indireta, eu assumo um fato, mas eu apresento outro. Impeditivo, extintivo ou modificativo de direito, tá?
é a defesa indireta. E aí o ônus da defesa indireta passa a ser do réu, tá? Então, por exemplo, olha, Michele está me devendo R$1.000, a Larissa ajuizou a ação. Eu falo, peraí, a dívida existe, mas eu estou pagando conforme a gente combinou. Então, é um fato modificativo do direito dela, tá? Aí o ônus de provar que eu estou pagando conforme a gente combinou passa a ser meu, tá? Gente, essa reunião tem 1 minuto para terminar, então eu vou parar ela aqui. Aí vai cair. O que vocês vão fazer? Vai cair não, eu vou até encerrar ela aqui. Entra no mesmo link, tá? O mesmo link que eu mandei para vocês, vocês vão entrar de novo e eu também. Agora, neste minuto, só vou parar a gravação, né?